Olá, eu sou Eber Calazans e bem-vindo a mais um vídeo no meu perfil Administração na Educação Física. E nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: como os músculos crescem? Quando você nasceu, você era um bebê bastante gordinho. Isso era esperado, na verdade. O que não é esperado é um bebê nascer com o abdômen definido e com músculo suficiente para fazer apoio. Mas ainda assim, os músculos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo, incluindo o corpo de um bebê. Mas então, como saímos disso e chegamos nisso? O que acontece é que nós começamos a desenvolver melhor os músculos ligados ao nosso esqueleto quando passamos a precisar mais deles. Ou seja, quando nós começamos a nos mover pelo ambiente, precisamos superar obstáculos físicos. Mas o que é incrível sobre os músculos é que eles precisam se adaptar a diferentes necessidades de movimentação dos animais. E é por causa disso que eles são extremamente versáteis. As células musculares podem ser esculpidas em diferentes formas e podem se estender a volumes 100.000 vezes maiores que uma célula não muscular. Um outro fator que diferencia a essas células musculares é que elas podem abrigar milhares de núcleos. E depois de uma certa idade, nós podemos conscientemente aumentar o tamanho e a força de certos músculos. Isso fica bem claro e marcante em crianças que começam a praticar esportes ou dança desde pequenos. Os músculos delas começam a aumentar e se destacar. Mas se você não foi ou não é nenhuma dessas crianças, provavelmente os seus músculos não vão atingir o tamanho maior do que eles podem com as atividades que você exerce no dia a dia. Você vai ter que dedicar uma parte de sua rotina para atingir o seu objetivo. Agora a pergunta é: o quão rápido você pode ganhar músculos aumentando o tamanho deles? A resposta mais certeira é que nós não sabemos ao certo. Isso porque a velocidade varia de pessoa para pessoa e também da frequência e tipo de exercício que vai ser realizado. Você pode até estar no controle direto de muitas coisas que impulsionam o crescimento muscular, só que algumas pessoas ganham músculos com mais rapidez quando começa a levantar peso. Para outras, o resultado vem muito mais devagar. Mesmo que você faça o mesmo treinamento e como exatamente o mesmo. Mas a variável com maior impacto sobre os seus resultados de fortalecimento muscular é aquele sobre o qual você não pode fazer absolutamente nada, que são os genes que você carrega. O mecanismo pelo qual o exercício aumenta a força dos músculos ainda precisa de muito estudo, mas dois processos parecem estar envolvidos: a hipertrofia, que é o aumento das células, e adaptações neurais, que aumentam a interação dos nervos com os músculos. Vamos começar pela hipertrofia. O que causa ela é basicamente pequenas lesões que você mesmo causa no seu músculo quando você treina. Mas tudo bem, essas lesões são desejadas. Essas lesões causam o caos entre as células satélites, que são as células troncos que ficam dentro dos nossos músculos, que se proliferam e se fundem às células existentes para criar novas fibras musculares. Essas células satélites musculares permitem que pequenas lesões causadas nos músculos durante os exercícios sejam consertadas. Ou seja, novas proteínas musculares são sintetizadas e incorporadas nos seus músculos. Uma analogia que eu gosto bastante aqui é que seu músculo depois de um treino é como uma casa depois de um terremoto. Ambos ficam cheios de rachaduras, mas ao invés de derrubar a casa, você preenche essas rachaduras com mais concreto, fazendo o tamanho das paredes aumentar de pouquinho em pouquinho. Enquanto isso, os hormônios com fator de crescimento semelhante à insulina, testosterona e o hormônio de crescimento direciona o metabolismo da proteína e o crescimento muscular subsequente. Eles seriam os aditivos do concreto. Essas células musculares submetidas a sessões regulares de exercícios, seguidos de períodos de descanso com proteínas alimentar, sofrem hipertrofia em resposta ao estresse do treinamento. Mas é muito importante lembrar que a hipertrofia é a mais duradoura. Ela não é como aquele inchaço depois do exercício. O que nós não podemos deixar de lado aqui é que isso também depende de outras coisas, como o número de vasos de sangue que fornecem nutrientes e hormônios de crescimento de fibras musculares até a espessura e maleabilidade do tecido conjunto que envolve essas fibras.
E isso tudo depende dos genes que você carrega. E não são apenas os músculos que respondem ao exercício. Os ossos também entram nessa festa, e ambos também mudam em conjunto. Isso ocorre porque os músculos e os ossos trabalham juntos para fazer o seu corpo se mover. E para máxima eficiência, tanto a força muscular quanto óssea precisam ser equilibradas. Se esse equilíbrio não existisse em extremo, um músculo fraco não seria capaz de mover um osso grande e forte. E por outro lado, se o músculo fosse muito mais forte do que o osso, ele chegaria num ponto que poderia quebrá-lo. O corpo humano é bastante esperto para algumas coisas. Ele mantém o equilíbrio certo nisso. À medida que os seus músculos ficam mais fortes com exercícios, eles puxam com mais força os ossos. E quanto mais forte eles puxam, mais o seu corpo fortalece os ossos. O inverso também é verdadeiro. Se você não treinar, os músculos ficam mais fracos e diminui a força que eles aplicam nos ossos. Os ossos seguem o exemplo, ficando mais fracos. Então, quando você fizer um treinamento de força para construir músculos, você também está construindo ossos mais fortes, mesmo que não seja por isso que você tenha começado o treinamento com pesos. Além da hipertrofia, nós também temos as adaptações neurais que modificam as interações dos nervos com os músculos. E isso fica ligado diretamente com o aumento da força muscular. Quanto mais simultâneo for o recrutamento das fibras, maior será a força exercida por um músculo. E isso é extremamente interessante. Um músculo não treinado tem um padrão de disparo bastante desincronizado. Vamos supor que você esteja tentando levantar um peso. Cada célula do seu corpo vai estar recebendo a ordem e começando a puxar em um momento diferente, sem que todas estejam coordenadas. É como se várias pessoas estivessem tentando puxar um carro, mas cada uma começa a puxar em um momento diferente. O carro não sai do lugar. Você precisa que todas elas puxem ao mesmo tempo para alcançar a força máxima. E é exatamente isso que acontece em um músculo treinado. Essa é a adaptação neural. Ela gera ganhos de força significativos, mesmo com hipertrofia mínima. E ela é responsável por muitos dos ganhos de força vistos em mulheres e adolescentes que se exercitam. É por essa razão que uma pessoa com músculos menores pode ser mais forte do que alguém que tem 2 metros de braço. Mas agora a questão que fica no ar é: para os meus músculos crescerem, eu tenho que treinar todos os dias sem parar? Os dias longe da academia ou do seu esporte favorito podem ser conhecidos como dias de descanso, mas na verdade eles são dias de crescimento. O tempo de inatividade entre os treinos, seja levantando peso, ou fazendo uma atividade aeróbica, ou treinando para um esporte, é quando o nosso corpo tem a chance de realmente reconstruir os músculos. Exercícios extenuantes causam colapso muscular, enquanto o descanso permite que o nosso corpo se recupere. Se não houver dias de crescimento na sua rotina, a quebra muscular contínua pode atrapalhar o seu progresso. E nada de aumento de tamanho e nem de força dos seus músculos se isso acontecer. Pense novamente no exemplo da casa do concreto. Se eu todo dia fizer pequenas rachaduras nas paredes, eu posso colocar mais concretos nelas ao longo do tempo para engrossar as paredes. Mas se eu for em um dia e marretar todas as paredes para criar o maior número de rachaduras, eu simplesmente corro o risco de fazer a casa cair. Agora, tendo reunido evidências convincentes de que os genes determinam as habilidades de uma pessoa no treinamento atlético, alguns cientistas estão conduzindo a estudos extensos e rigorosos para rastrear os genes específicos e as variantes genéticas envolvidas. Mas enquanto isso, nós já podemos lidar com o que já conhecemos. As evidências recentes sugerem que as células musculares podem durar décadas e a fraqueza muscular é a principal causa de lesões em idosos. À medida que nós envelhecemos, torna-se mais difícil de desenvolver novos músculos. Mas se nós pudermos começar a desenvolver bem os nossos músculos e ossos ainda quando somos jovens, podemos ter uma velhice muito mais saudável com menos riscos de lesões. É literalmente mantendo o seu corpo que você estará melhor preparado para viver, pensando por muitos e muitos anos.
Espero que essas informações tenham te ajudado a entender o progresso do crescimento muscular. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque-os aqui, dê um like e nos veremos num próximo vídeo.